Olá pessoal, vou refazer o vídeo dos minoanos dos minoicos. Eu já fiz esse vídeo, né, há um ano atrás, isso aqui. Eu era, digamos, muito inexperiente, né, na hora de fazer vídeos, um bebê, na hora de fazer. E eu fiz, só que eu fiz com o Movie Maker, ele ficou não de muita boa qualidade, né. Então eu vou refazer agora. E futuramente pretendo fazer um vídeo também sobre Espartaco, né? Então esse era o vídeo, né? Isso que eu queria falar antes de iniciar o vídeo. E eu queria dizer também que eu acredito que os minoicos, né? Eu tinha falado já anteriormente, né? No outro vídeo, eu vou falar aqui também que os minoicos podem ter sido baseados, né? Inspirados por Platão no relato do Tomeu e Critias pro mito da questão do mito da Atlântida, né? Mais precisamente a cidade de Acrotiri, né? Uma cidade portuária na ilha de Creta. Então, esses eram os últimos recados, né? E não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscreverem e bater a meta dos 125 inscritos. Os minoanos, os minoicos, recados, então ou etelcretenses, né? Eles viveram entre o século 30, ou seja, 3000, até mais ou menos 1400 a.C., né? Outros vão dizer que é 2700 a 1400 a.C. Ele foi redescoberto no começo aí do século 20, né? Pelo arqueólogo britânico Arthur Evans. O historiador Will Duran vai falar que ele é o primeiro, que a civilização minoica é o primeiro elo da cadeia europeia. Temos que lembrar que a ilha de Creta, ou seja, que faz parte da Grécia insular, né, é habitada desde 128 mil a.C. por seres humanos. Mas o que interessa é só, por exemplo, em 5.000 a.C. ou antes, começavam os primeiros comunidades da Idade do Cobre, os primeiros sinais de agricultura, né? Então é isso que vai começar a interessar pro vídeo, né? Essa parte aí. Então eles vão se interessar, vão fazer comércio lá com as Cíclades. Eles também depois vão evoluir para a civilização minoica, né? Uma civilização do bronze, muito avançada, fazia prédios de apartamento, né? Já naquela época. Eles não tinham, assim, não tinham templos, né? Quer dizer, eles construíam capelas dentro dos palácios, ou faziam rituais, cultos religiosos, né? Em cavernas ou nas capelas dos palácios, mas não construíam templos. Eles veneravam lá uma grande deusa mãe, a deusa das serpentes, né? Era praticamente, eles eram uma talassocracia, quando um governo domina outro através do mar. Eles eram um povo muito evoluído, né? Tinham já canos os esgotos deles já eram de cobre, né? De bronze, desculpa. Os hititas ainda eram de barro, de argila, né? E por construírem muitos palácios, pela grande construção de palácios, nós podemos dividir em 3 fases distintas da civilização minoica: proto-palaciana, palaciana e pós-palaciana. Eles, né, se desenvolveram, dominaram praticamente uma região aí do mar do Mediterrâneo Oriental, né?
e uma grande catástrofe que pode ter originado, né, a titanomarquia, que é a destruição da ilha de Terra, hoje atual Santorini, algum momento entre 1650 a 1450 a.C., uma grande erupção 4 vezes mais potente do que a do Vesúvio, né? Do Vesúvio em 79 de nossa era, ela que destruiu Stábia, Herculano, Pompeia, né? O 832 do calendário romano, Ab Urb Condita, desde a fundação, né? Que é o do calendário romano. Então, nessa época, imagina, 1650, outros vão dizer que é 1750, ou seja, no segundo milênio antes de Cristo, ou seja, um evento desse era algo que os deuses tinham influenciado, né? O conhecimento científico era muito assim incipiente para eles, né? Então, as sociedades no Brasil não tinha um conhecimento mais aprofundado de ciência e tecnologia, né? Para serem desenvolvidos tecnicamente por a Idade do Bronze. Eles tinham os jovens, quando completavam 18 anos, né? Eles tinham um ritual de passagem de pular sobre o touro, né? A tauromarquia, né? A palavra é tauromarquia. Você não tinha que matar o touro, você tinha que saltar sobre o touro. Outra coisa que podemos falar é do mito do Minotauro, que na verdade pode ser o Rei Minos, em que ele mandava 7 jovens, homens e mulheres, para serem mortos lá, serem devorados pelos mitos, que Perseu lá foi e desceu ao labirinto. A palavra labirinto vem de um machado de 2 gumes, chamado labris. Então, o labirinto pode ter sido o palácio de Minos, né? Um palácio lá de Knossos era uma das principais cidades dos minoanos. Tem Festus, né? O disco de Festus que foi achado o que pode ser tido um templo, né? Ainda não se sabe bem se é uma casa, se é um templo, né? Então, pouco se sabe o que, mas acharam um disco grande de argila com desenhos, né? Com glifos, com imagens, né? Então, se foram dos achados, né? Tem a linear A, que é dos minoanos, que não foi decifrada, e linear B, que é o dos micênicos. Depois eu vou falar agora para frente no vídeo, que são também chamados de aqueus, né? Que vão destruir aí a civilização, incorporar, né? Formar a civilização creto-micênica. Então, seus palácios eram chamados de Anacrota e os egípcios chamados de Kefto ou Kiftu. Os semitas chamam eles de Kaftur. Entanto, na Odisseia ou por Homero vai ser chamado de Etel-Cretense, os verdadeiros cretenses, né? Suas cidades foram Knossos, Raia, Triade e Festus. Alguns exemplos, né? Os homens, né? A sociedade minoica, por ser dividida em nobres, tinha os cobradores de tributos agrícolas, né? Então, e as mulheres também podiam ser pugilistas, toureiras. E teve um período que é chamado Pax Minoica, em que poucas fortificações minoicas foram encontradas e não houve praticamente conflito nessa época, né? Até a chegada dos aqueus ou micênicos, 1400, quando talvez aí em 1450 pode ter tido a tal da erupção que eu mencionei antes. Isso
enfraqueceu, o declínio, né? Eles dominavam os mares, os minoicos, com enfraquecimento. Eles invadiram, né, as principais cidades minoicas, os aqueus micênicos confundirem, e também eles na Idade do Bronze, né? E esse enfraquecimento aí, eles dominaram e acabariam sendo absorvidos depois e desaparecendo, né? Deixando aí o legado deles, né? Nos mitos, religião e etc. E esse era o vídeo que eu queria refazer, né? Eu já refiz lá, já fiz um vídeo depois de tudo aconteceu, depois de uma playlist sobre série antiga. Ela, o nome de Ela, Ela.